aqui é a Mandy do Geek Manique e o vídeo de hoje é sobre Cor de Neve e Fúria da Sarah J. Maas. Eu já aviso que esse vídeo vai ter spoilers do primeiro livro, obviamente, já que é um vídeo sobre uma continuação. É pra quem já leu Cor de Espinhos e Rosas e quer saber se compensa continuar essa série literária. Então, se você não leu o primeiro livro ou não se importa com spoilers, assista esse vídeo com sua conta em risco. Quase na metade do primeiro livro, é revelado para Feyre e para nós os leitores que a doença que assola Prychian era na verdade uma pessoa, uma mulher especificamente chamada Amaranta. Ela era comandante do rei de Hybern. Hybern é um território próximo a Prychian. Lá não tem as divisões das cortes e dos grandes senhores, assim como tem em Prychian. Lá existe apenas um único governante, o rei. Amaranta foi para Prychian para manter uma paz e ao mesmo tempo um relacionamento comercial entre Prychian e Hybern, mas ela acaba assumindo uma terra como se fosse dela, sua própria corte, e ela chama esse lugar de Sob a Montanha. A Amaranta, teoricamente, ela fez a sua corte, Sob a Montanha, ser totalmente inspirada na corte noturna. É isso que muitos acreditam, já que o Rhysand era a vadia de Amaranta. A Amaranta era apaixonada pelo Tamlin, mas ela acaba amaldiçoando ele, e essa é uma das referências à Bela e a Fera, né? Porque ele a humilhou publicamente. A maldição do Tamlin consistia em ter 50 anos para fazer com que uma humana matasse um férico, uma sentinela do Grão Senhor, especificamente no caso, né? E após essa humana matar uma pessoa de confiança dele, ele teria que levar essa humana para a residência dele, teria que fazer com que ela se apaixonasse por ele também se apaixonar por ela. E assim que essa humana declarasse seu amor por ele, toda a sua corte, a corte primaveril, estaria liberta da maldição, por exemplo, das máscaras de baile de máscara que tinha em seus rostos. Mas a Amaranta não só amaldiçoou o Tamlin e toda a primaveril, mas também enganou todo mundo em Prychian. Ela enganou os grandes senhores em esse baile em que ela foi rejeitada pelo Tamlin, e ela roubou os seus poderes com um tipo de poção vindo deles. Atualmente os poderes dos grandes senhores só um resquício do que um dia já foram, e olha, eles são bem poderosos. No começo a gente acha que o Tamlin é mais poderoso, mas a gente vai percebendo que todos os grandes senhores são muito poderosos e que tem um outro grande senhor que é muito mais poderoso do que o próprio Tamlin. Tudo que o Tamlin precisava acontece. A Feyre mata uma sentinela dele, o lobo, e aí ela se apaixona por ele trata ela com carinho, com atenção, coisas que ela não tinha. Ela era basicamente carente, já que ela fazia tudo pela família, mas ninguém nunca fez nada por ela. Então ela acaba se apaixonando por ele, mas aí ela descobre que ele foi aprisionado Sob a Montanha, e ela decide ir lá para poder resgatar ele. Quando ela chega em Sob a Montanha, lá ela conhece a Amaranta e ela faz um acordo que ela poderia não só salvar o Tamlin e toda a corte primaveril, mas toda Prychian, se ela conseguisse resolver 3 missões e desvendar um enigma. E aí, nesse rolê todo, ela acaba fazendo um acordo com o Rhysand para que ele pudesse curar ela. Ela se sacrifica inúmeras vezes por causa desse amor dela pelo Tamlin. Ela percebe que o Rhysand acredita no potencial, é o único que acredita no potencial dela, percebe que o Luxo se preocupa mais com ela do que o próprio Tamlin. E ela percebe que o Tamlin, o grande amor da vida dela, é um inútil que não faz nada. Ela percebe que o fato dela não saber ler, dela ser uma analfabeta, pode muito bem acabar com a vida dela. E nesse rolê todo, ela também acaba matando 2 féricos inocentes em uma das suas missões. Ela vence as missões e desvenda o enigma no final, obviamente, né? Já que ela é protagonista. Mas mesmo assim, a Amaranta fica muito irritada com a vitória dela e ela acaba matando a Feyre. E aí um monte de coisa acontece. O Rhysand tenta proteger ela, ele tenta lutar por ela, enquanto que o Tamlin tá ajoelhado, implorando pra Amaranta não fazer nada. E aí a Feyre morre. E só depois que a Feyre morre que o Tamlin faz alguma coisa útil, que é matar a Amaranta. E com a morte da Amaranta, os grandes senhores finalmente recuperam seus poderes. Toda a Prychian é liberta graças a Feyre, que acaba sendo conhecida depois como a quebradora da maldição. E aí, com os 7 grandes senhores reunidos ali, eles ressuscitam a Feyre usando os poderes deles. E ela ressurge como uma Granférica, como uma imortal. E aí ela volta pra corte primaveril para seu grande final feliz, só que não.
Após meses desde os acontecimentos de Sob a Montanha, a Farewell sente uma culpa imensa pelo que ela fez com aqueles 2 féricos inocentes em uma de suas missões, e ela entra em uma depressão profunda, ela acorda de noite com pesadelos, ela sempre vomita, e o Tamlin não faz absolutamente nada, ele não tenta ajudar ela, muito pelo contrário, ele fica super protetor, ele fala que ela não pode sair de casa porque é muito perigoso, sendo que ela é uma imortal agora, tá que ela morreu, ele ficou muito traumatizado pelo que aconteceu sobre a montanha, por ela ter morrido, mas ela apresenta ter alguns possíveis poderes, já que ela foi feita dos 7 Grandes Senhores, então ela faz parte de toda Prythian, ela tem poderes de todas as cortes, então ela deveria ser treinada, mas não, ele não faz isso, ele quer que ela haja como uma dama, como uma senhora, e ele acaba marcando um casamento pra eles. E aí, além dele, muitas pessoas dizem que ela pode ou não pode fazer, principalmente a Yent, que é uma sacerdotisa que é amiga do Tamlin. E aí todo mundo fala que ela deve agir como o esperado, que ela deve ser uma esposa, que ela deve carregar filhos para o seu grande senhor. E é aquele machismo de sempre, né, gente? No dia do casamento, a Farewell tem um ataque de pânico, ela começa a querer acabar com tudo, e aí ela pede para que qualquer pessoa salve ela mentalmente, ela pede isso, né? E aí é que aparece o Rhysand. Ele aparece para cobrar o acordo, já que esse acordo deles consistia em ela ficar 1 semana na corte noturna, e aí ele acabou escutando os pedidos de socorro dela pelo laço desse acordo, né? E aí ele leva ela pra corte noturna, que ela descobre que não é essa casa do horrores, assim como era Sob a Montanha. E aí ela conhece a Morgan, a prima do Rhysand, que é perfeita, gente. Eu amo essa mulher. Nessas indas e vindas dela entre a primaveril e a noturna, ela acaba percebendo que ela não estava muito satisfeita em ficar com o Tamlin, já que na primaveril ela sempre não podia fazer nada, ela era vigiada, ela tinha que esconder os poderes dela, tinha que agir como uma dama, ela não dormia direito, ela tinha pesadelos o tempo todo, ela não comia, enquanto que na noturna ela era bem cuidada, ela tinha o espaço pessoal dela, ela podia tomar suas próprias escolhas, ela não era vigiada e ela podia treinar os seus poderes e aprender a ler, que é uma coisa que o Tamlin até tentou ensinar ela, mas ele meio que acabou humilhando ela por causa disso, não na intenção, né? Mas o Rhysand, ele já ensina ela tanto a ler quanto a escrever, ensina ela a treinar seus poderes, e ela fica muito mais feliz lá na corte de Rhysand, já que ela come lá também, então essas indas e vindas ela vai emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, e ela percebe que ela não consegue se sentir feliz, que se ela casar com o Tamlin, ela vai sempre estar aprisionada a ele, e que na corte do Rhysand ela era livre, ela conseguia ser feliz, ela conseguia ficar tranquila. Aí um certo dia, a Farewell exige que o Tamlin leve ela para uma missão, uma busca no caso, e ele não permite, já que ele fala que ela não pode sair, ele já tá um pouco irritado por ela tá indo muito na corte noturna. E aí, depois de uma leve discussão perto do Lucien, ele simplesmente trancafiia ela na mansão. Ele usa a magia dele pra trancar ela na casa, onde qualquer um pode entrar e sair, menos ela. E o Lucien, ele tava tentando intervir por ela, fazer com que o Tamlin deixasse que ela treinasse seus poderes, mas ele acaba cedendo pro Tamlin, como sempre. O personagem que me irritou nesse livro, eu gosto muito do Lucien. Ele é um dos meus favoritos, eu amo demais ele, mas ele me irritou tanto nesse livro, mas tanto, gente. Mas aí a Mor aparece pra resgatar ela, ela leva a Farewell pra corte noturna, e lá a Farewell decide não voltar mais pro Tamlin, e aí ela acaba conhecendo os amigos do Rhysand, o Círculo Íntimo, e esse Círculo Íntimo é composto pelo Cassian, que é o general dos exércitos do Rhysand, a Amren, que é a imediata da corte noturna, o Azriel, que é o mestre espião, e ela acaba descobrindo que a Mor é a terceira na linha de sucessão. E, gente, esses novos personagens são maravilhosos, eu amo tanto eles.
todos eles são tão, sei lá, tão queridos, tão especiais. É muito bonito. O círculo íntimo do Rhysand é muito fofo. Todo mundo do círculo íntimo é perfeito. Depois desse encontro com o círculo íntimo, a Feyre decide trabalhar com o Rhysand. Enquanto que na Primaveril ela não podia fazer parte de nada, aqui na Noturna ela acaba, de certa forma, se tornando parte do círculo íntimo. E ela começa a ajudar eles em uma iminente guerra contra Ybern, já que a Amaranta era só um peão. O verdadeiro vilão, o verdadeiro inimigo deles e sempre foi o rei de Ybern. Eu não vou dar muitos spoilers sobre esse livro, mas eu vou comentar algumas coisas, alguns spoilers sem contexto. E a forma como... Um desses spoilers, uma dessas coisas que eu vou contar sobre esse livro é a forma como a Sarah J. Maas tratou o relacionamento abusivo nesse livro. O Tamlin, ele já apresentava ser tóxico e abusivo desde o primeiro livro, em algumas pequenas ações, alguns pequenos detalhes. E como a gente tá na cabeça da Feyre, como tudo é contado na perspectiva dela, ela não percebe que ela tá no relacionamento abusivo, e a gente acaba não percebendo também. A gente vê que tem alguma coisa errada. O fato do Tamlin não ter feito nada por ela em Submontanha já é uma coisa que deixou a gente meio assim com ele, mas como a Feyre ainda não percebeu isso, a gente tá vendo tudo pela cabeça dela, pela cabeça de uma mulher sofrendo um relacionamento tóxico e abusivo, a gente acaba até passando o pano pro Tamlin em alguns momentos. Eu me vi passando pano pra ele no primeiro livro, e agora nesse livro ficou tudo muito bem claro, tudo muito tóxico, e isso acaba sendo até mesmo uma crítica da Sarah J. Maas pra A Bela e a Fera, já que tanto a Bela e a Fera quanto a Feyre e o Tamlin, que seria Phelan, que eu acho que é esse o nome do antigo e falecido chip entre a Feyre e o Tamlin, é algo muito tóxico, é basicamente uma síndrome de Estocolmo, e não é legal romantizar isso. E a Sarah J. Maas, ela em nenhum momento romantizou, muito pelo contrário, ela iludiu a gente, ela fez a gente ver como que uma vítima de um relacionamento desse se sente, e como que a vítima tá começando a perceber que tem alguma coisa errada, que aquilo não tá legal, como se recuperar disso tudo e ver que isso não é bom pra gente, que isso só tá fazendo muito mal, a gente se sentir muito inferior e muito angustiante. E o melhor disso tudo é que a Feyre, ela não precisou de um amor para curar outro, que aliás eu acho tão escroto e tão ridículo essa coisa de um amor cura outro amor, porque, gente, isso não é verdade. A única forma de você superar um amor é lidando com isso sozinho, é com um amor próprio. Se essa frase fosse superar um amor com amor próprio, faria muito mais sentido, porque é assim que as pessoas superam. Não adianta você trocar uma pessoa por outra. Você tem que se amar primeiro, superar tudo isso primeiro, e é isso que acontece com a Feyre. Ela amadurece muito, ela começa a tomar atitudes não só por um amor cego, muito pelo contrário, ela ainda toma atitudes por amor, mas ela começa a fazer as coisas por si mesma, começa a tomar decisões pelos seus amigos, e ela tá muito melhor nesse livro, ela amadurece demais, ela tem mulheres na vida dela pra fazer ela entender o que é uma valorização feminina. Ela em nenhum momento voltou atrás na decisão de deixar a Primaveril. Eu fiquei uma boa parte do livro me perguntando se ela iria acabar cedendo e voltando para Primaveril, mas como os féricos diriam, graças ao Caldeirão e à mãe, que ela não fez isso. E foi incrível porque ela amadureceu muito, ela se tornou outra pessoa, ela se tornou mais ou menos a Feyre forte e badass lá do comecinho de Cor de Espinhos e Rosas, e tudo que ela precisou foi de um amigo, de amigos, e era só isso que ela precisava, de amigos que apoiassem ela, uma família. Então a Feyre, ela só depois que ela começa a ter o amor próprio, a se recuperar, que ela se dá outra chance de amar. E outra coisa que eu preciso muito comentar sobre o Rhysand, aqui nesse livro ele é muito mais bem desenvolvido. A gente descobre tudo o que aconteceu no passado dele, as coisas que aconteceram sobre a montanha pela perspectiva dele, ele conta a versão dele. E assim, gente, o Rhysand é perfeito. O Rhysand, ele é o Gran Senhor mais poderoso de Prythian, ele é o melhor Gran Senhor de Prythian.
Ele é perfeito, gente. Esse homem é perfeito. Esse homem é assim, um homem raro que dificilmente existiria na vida real. É um homem que, tipo assim, ele é tão complexo. Ele não é mal entendido, ou mal compreensivo. Ele é complexo, ele é como uma pessoa real, todo cheio de defeitos e qualidades. E, gente, ele é perfeito, sério. O Rhysand é perfeito demais. O Rhysand é tudo, gente. É tudo, é tudo. Esse livro é muito mais impactante do que o primeiro. Esse livro acontece mais coisas. O primeiro, ele é um pouco parado, já que até metade tava ainda desenvolvendo os personagens, explicando todo esse universo, né? Já que o primeiro livro, se for ver, ele começa mesmo com a aparição do Rhysand e em Sob Montanha, que é quando as coisas começam a acontecer, quando as coisas começam a ficar boas, quando começa a esquentar, né? Já que, sei lá, na página 50 ou 70 já tava acontecendo um monte de coisa. Era uma coisa atrás da outra, era um choque atrás do outro. E a leitura foi muito fluida. Eu acho que esse livro foi um dos melhores que eu li até agora na vida. E até, ainda tô no terceiro livro, mas o segundo livro ele teve uma escrita muito melhor que o primeiro. É uma escrita que te prende. E, sei lá, gente, esse livro é perfeito, sério, é perfeito. E o que foi aqueles capítulos 54 e 55, gente? Foi perfeito aqueles capítulos. Eu ri, eu chorei, eu me emocionei, eu surtei, eu tive ataques cardíacos, eu chorei rios, eu chorei o rio Sidra. Gente, os capítulos 54 e 55 são perfeitos, sério. Quem leu vai entender do que eu tô falando. E que final foi aquele, gente? É muito bombástico. Aquele final foi maravilhoso. Eu surtei. Eu tive ataques cardíacos. Eu chorei. Eu fiquei tipo, quê? Cara, aquele final foi muito perfeito. Tipo, a gente surta tanto, mas tanto. E tem um capítulo que é narrado por um outro personagem. Aquele capítulo é perfeito, gente. E, sei lá, gente, aquele capítulo é tudo, sério, é tudo. É um aglomerado de emoções e... Cara, a Farrell finalmente deixa de ser burra e passa a ser badass graças ao amadurecimento dela, né? Agora ela entende o que é ser uma imortal, o que é ser uma férica. Ela ainda tem algumas coisas meio que dos humanos, mas ela começa a se tornar uma imortal mesmo, né? E assim, perfeito, gente. Esse livro é o meu favorito da saga, provavelmente, e da vida. Que é tipo assim, perfeito, gente. Esse livro é muito, mas muito bom. E, se eu não me engano, é o livro que fez a trilogia ACOTAR ter todo o sucesso que tem hoje. Eu falar agora, senão eu vou acabar falando o final desse livro. E eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar o final de Corte de Neve e Fúria na resenha de Corte de Asas e Ruína. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você for novo por aqui e ativar o sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Compartilhe com os amigos pelas redes sociais, inclusive me segue lá. Até a próxima aí. Tchau, tchau!